Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus que nos concede essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia. Cumprimento a todos os irmãos desta amada igreja, quem será por nós, e quero aqui estar falando a respeito do tema, né? Um tema muito bom, que foi direcionado pelo Espírito Santo, através da vida do nosso irmão Alberto Bailemos, que é o nosso líder espiritual nesta igreja virtual. Amém? O versículo-chave, né? O versículo tema: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Este é o versículo, né, tema, Isaías 61:7. E quando eu estava meditando, né, a respeito deste tema, que em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, o Espírito de Deus, ele me trouxe a lembrança, né, um homem de Deus chamado Jó. Jó, a Bíblia nos diz que era um homem fiel, temente a Deus, honesto, um homem honrado, um homem que se desviava do mal. E quem fala isso desse homem é o próprio Deus. Não foi nenhuma outra pessoa humana que disse isso, mas o próprio Deus dá testemunho, né, da pureza de caráter de Jó, dizendo que ele era um homem bom, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. E quando Deus dá testemunho de Jó, dizendo quem ele é, da sua retidão de caráter, Satanás incita, né, a Deus para tentar desmoralizar Jó, dizendo: é claro que ele é fiel, ele só é fiel porque ele tem bens, ele só é fiel porque o Senhor o abençoa. Faz ele passar por uma prova e o Senhor vai ver se ele não te nega. E isso me faz entender que muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade, nós enfrentamos adversidades nas nossas vidas, seja na área da saúde, seja na área da família, financeira, ou mesmo espiritual. Às vezes Deus fica em silêncio e às vezes nós não conseguimos sentir, né, a presença de Deus. Acontece de em alguns momentos a gente ficar sem sentir, mas a gente não vive por sentimento, a gente vive por fé, e a fé é ter a certeza de que Deus está ali, é crer que Deus está ali quando a gente ora, quando a gente cultua, que Ele está ouvindo, que Ele está vendo a gente tem essa certeza, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que se importa conosco, que sabe até mesmo quantos fios de cabelo da nossa cabeça nós temos. E o diabo, ele incita então a Deus a fazer Jó passar por uma provação. E Deus permite que Jó passe por essa provação, por essa adversidade. Mas nós vemos que Jó, em momento algum, ele nega a Deus. Jó, em momento algum, ele se desvia, né, de Deus. Ele permanece com o seu caráter firme, continua sendo um homem reto, fiel, temente a Deus, continua se desviando do mal, mesmo tendo perdido todos os seus bens, família e saúde. Ele foi atacado em todas as áreas da sua vida e mesmo assim ele permanece fiel. E por ele permanecer fiel a Deus, Deus o honra. Mesmo quando ele ainda estava mal,
ele ora pelos seus amigos, ele não deixa de orar e de interceder em oração pelo próximo, ele ora pelos seus amigos que até mesmo estavam o acusando de que ele só estava passando por aquele mau tempo porque ele havia pecado contra Deus ou porque ele havia feito algo de errado, né? O julgavam, o apontavam, o criticavam, sendo que ele estava reto diante de Deus. Então, Jó, ele permanece fiel a Deus. Mas aí, depois de esse período de dificuldade, ele fala: eu bem sei que o meu Redentor vive, né? E ele tem a certeza de que a sorte será mudada. E lá no capítulo 42, no final do livro de Jó, a Bíblia nos diz que Deus deu a ele tudo em dobro. Ele veio possuir toda a riqueza material em dobro. Ele veio possuir outros 7 filhos e 3 filhas, porque os primeiros haviam sofrido a morte física, e creio eu que Deus salvou os 10, salvou a alma dos 10, porque Deus só deu 10, não deu 20, senão Deus daria dado 20, porque a Bíblia diz que Deus deu em dobro. Se ele só deu 10 é porque os 10 permaneceram, ainda que não com a vida física, no mundo espiritual, né? Salvos na glória de Deus. Aqueles 10 filhos continuavam vivendo diante de Deus. E Jó teve tudo em dobro. A sua saúde foi restaurada, os seus bens, a sua família, porque ele permaneceu fiel. E aqui no capítulo tema, né, no versículo tema desta maravilhosa campanha, né, de oração que estamos aqui realizando, não é diferente. Se nós perseverarmos na fidelidade a Deus, aleluia, nós também teremos dupla honra. Eu não sei, você que está me vendo agora, né, através desse vídeo, eu não sei o que você tem passado, meu irmão, mas a Bíblia diz no livro de Salmos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, ainda que nós venhamos sofrer a morte física, nós devemos permanecer fiéis, porque ele é fiel para cumprir tudo o que ele diz. O nosso Deus é um Deus que não falha, é o Deus que faz o impossível acontecer, ele traz à existência as coisas que não existem, e o poder de Deus está na sua palavra. Pela palavra de Deus, o universo foi criado, e pela mesma palavra, ele é mantido, ele é sustentado. Então você que está se sentindo fraco, medite na Escritura, leia a Bíblia e medite no texto, porque ele vai te levantar. A palavra de Deus vai te dar ânimo para vencer as dificuldades. É a palavra que nos sustenta. A nossa palavra a Deus é a oração. A palavra de Deus a nós é a Escritura. E nós devemos ter este relacionamento com Deus, esta comunhão, esta conversa com Deus. Falamos com Ele em oração, ouvimos Ele através da Sagrada Escritura. E é essa comunhão com Deus que faz com que o nosso cativeiro seja virado, como o cativeiro de Jó foi virado quando ele orava pelos seus amigos. Então, meus irmãos amados, é por isso que nós devemos permanecer fiéis a Deus, crendo que em lugar da vergonha teremos dupla honra, porque Ele é fiel para cumprir essa promessa. Então não temas, creia somente, não se deixe intimidar por causa das afrontas de Satanás, mas ser valente, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. São as palavras que o próprio Deus disse para Josué quando ele teria de enfrentar a luta também, para alcançar de Deus uma terra que havia sido prometida. Então, nada do que é de Deus vem com facilidade.
Todas as bênçãos, para serem alcançadas, é com sacrifício, é com dificuldade. O próprio Senhor Jesus teve que se sacrificar para que nós pudéssemos obter a salvação. Para que ele pudesse nos dar a salvação, ele teve que primeiro conquistar a salvação no Calvário. E o Senhor Jesus, para ser honrado, primeiro ele foi humilhado. Como que ele foi? Ele a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, sendo ele Deus, assumiu a forma humana, a forma de homem, desceu nessa terra como homem, viveu nessa terra como homem, sofreu como homem, morreu na cruz como homem, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, num corpo de glória, num corpo glorificado, num corpo já incorruptível, o mesmo corpo que um dia, se nós permanecermos fiéis, vamos receber do Senhor. Um corpo transformado. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá no livro de Tessalonicenses, que quando o Senhor vier com alarido, com voz de arcanjo e o som das trombetas, e quando a igreja for arrebatada, nós, os vivos, que vamos subir junto com os nossos irmãos em Cristo, que um dia já viveram nessa terra e hoje vivem com o Senhor, irão ressuscitar, e nós juntamente com eles vamos subir a encontrar com o Senhor nos ares, e essa é a maior glória. Então nós devemos buscar, sim, honrar a Deus nessa terra e permanecer fiéis a Ele. Se nós assim o fizermos, receberemos dele dupla honra. E o que é essa dupla honra? Nós seremos honrados aqui na terra por ele, por sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, e receberemos a honra maior no céu, quando, como igreja, recebemos o galardão do Príncipe da Paz, do nosso Senhor maravilhoso Jesus Cristo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos em Cristo, não desfaleçam, permaneçam, perseverem, lutem. A guerra é travada, existe uma batalha, existe uma guerra contra o inferno, não é contra as pessoas, tá? Não é contra essa pessoa que te persegue. Ore por ela para que Deus converta ela. Não ore para que Deus pese a mão ou faça justiça, porque mesmo a nossa justiça é para Deus como um trapo de imundícia. Peça misericórdia. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou no primeiro sermão que ele pregou, no Sermão da Montanha: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então tenha misericórdia dessa pessoa que você vê hoje fazendo a maldade, praticando as coisas erradas. Nós um dia também vivemos praticando as coisas erradas, e nós também ainda não somos bons. Bom é o Espírito de Deus que habita em nós, ele é que é bom. Nós temos que buscar ainda aperfeiçoar o nosso caráter, nos assemelhando a Cristo, imitando a Cristo, sendo imitadores de Cristo, para que possamos alcançar a coroa da vida. Esse é o bem maior, e não há honra maior, meu Deus, do que ouvir um dia o Senhor dizer: bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Quão triste será pessoas que até mesmo estão dentro das igrejas, vivendo uma vida de religiosidade, não de comunhão com Deus, e naquele dia vai dizer: Senhor, nós expulsamos o demônio, nós pregamos, nós fizemos tanta coisa no teu nome, e Jesus vai dizer: apartai de mim, porque eu não te conheço. Procure, busque conhecer a Deus, busque ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo, busque se aproximar dele a cada dia, amar como ele amou, sem reservas, ele não condenou. Até aqueles que estavam crucificando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E você, tendo essa vida com Deus, então você vai receber dupla honra. Você vai ser honrado na terra e principalmente vai ser honrado no céu, quando a trombeta soar. Amém, meus irmãos? Eu não vou estender,
É até aqui que o Espírito Santo me conduz. E eu só faço aquilo que Deus manda. E Deus manda dizer: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a seu tempo vamos colher aquilo que temos plantado. Se não desfalecermos, se não desanimarmos, se não desistirmos, sede fiéis até a morte e receberão o galardão. É isso o que o Senhor diz. Seja firme, seja forte, persevera no bem, em fazer o bem, representando o reino da luz. Não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Abençoa aqueles que te maldizem. Dá de comer ao teu inimigo, dá de beber ao teu inimigo, porque fazendo isso você amontoará sobre a sua cabeça brasas vivas. Perdoe para que possa ser perdoado. Lembre-se que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, por causa das nossas faltas. E Ele não nos condena, é Ele quem nos salva. Amém? Deus abençoe a todos abundantemente sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito feliz por partilhar essa porção da palavra do Senhor com cada um dos amados irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.